Bom, pessoal, estamos ao vivo, pessoal, boa tarde. Tivemos um probleminha, aliás, um problema bem grande com o link. A gente conseguiu fazer um outro link. Gostaria de começar a minha fala cumprimentando a todos os colegas que estão nos assistindo, aos trabalhadores do SUAS, aos estudantes, aos aposentados que dedicaram sua vida pelo SUAS. Saudar aqui o Vinícius e a Michele, que estão nessa mesa. E gostaria de começar me apresentando. Eu sou Sabrina Silvério, sou trabalhadora do SUAS, sou funcionária pública em Itu, assistente social há 10 anos. Atualmente sou coordenadora das medidas socioeducativas em Liga Aberto. E vou passar a fala para que eles se apresentem também. A programação é que essa live tem a duração de 1 hora, então a gente pretende encerrar, como teve esse atraso de 20 minutos, a gente pretende encerrar até às 15h20 aproximadamente. Cada um vai ter uma fala de aproximadamente uns 10 minutos, depois a gente vai acompanhar o chat e os comentários e as perguntas para que a gente possa ter também aí essa interação com vocês, tá bom? Quem quer começar? Bom, boa tarde, meu nome é Vinícius Saldanha. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né, com a Michele e com a Sabrina, né, parabenizar e também a Sabrina pela organização desse espaço, que eu acho que é muito importante e que a gente precisa cada vez mais investir em espaços assim aqui na região para dialogar sobre assistência social e todas as intersecções possíveis com essa nossa área de atuação. Complementando, né, que também foi pedido para se apresentar, eu sou psicólogo do SUAS, sou mestre em desenvolvimento econômico, onde também estudei o SUAS e o SINASE, né? Eu acho que de início é isso. Boa tarde a todos que nos acompanham, obrigada pela presença. Sabrina, obrigada pelo convite. Vinícius, também pela parceria de estarmos aqui nessa tarde para conversar um pouquinho sobre esse cenário. Eu acho legal que o pessoal pudesse, alguém aí no chat, sinalizar se está nos ouvindo bem, se está chegando bem o som, porque a gente ficou um tanto tenso aqui com a organização do link, então quem puder sinalizar no chat que está tudo bem, a gente vai tocando. Eu sou assistente social há 7 anos. Legal, obrigada, Dandara. 7 anos sou assistente social, também comecei atuando com juventude, medida socioeducativa, acho que isso nos une aqui, esse lugar de atuação. Tenho uma especialização no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, um mestrado em Políticas Públicas pela Federal do ABC e atualmente atuo na Prefeitura de Porto Feliz. E também militante do SUAS, militante dos direitos humanos, acho que a gente vem ocupando em alguns lugares importantes de diálogo. E acho que a proposta é essa, né? Vamos conversar, dialogar, pensar um pouquinho juntos. Bom, eu vi que tem bastante gente entrando, né? Que bom, e a sinalização é positiva de que está ok agora com as questões técnicas, né? Boa tarde a todos e todas, a Tânia, a Dandara, a Cris Augusto, a Ana Lúcia, a Luciana, a Patrícia, o Rodolfo, né? Dizer que é um prazer também de poder estar dialogando, né, com os trabalhadores da área, com as pessoas interessadas, mesmo que não sejam da área, acho que todos parceiros aí dessa luta, né? Espero que a gente tenha cada vez mais espaços assim. Inicialmente, eu vou contextualizar um pouco dessa nossa discussão aqui, tentando estabelecer um plano de fundo para ela. Bom, primeiro, quando a gente pensa em assistência social, né, no nosso contexto, né, histórico, a gente tem que pensar necessariamente em assistência enquanto política pública, o que nos faz pensar também em Estado, né, em projeto societário, em modelo de Estado, que, de certa forma, representa qual país nós queremos, né, qual país nós estamos construindo, né. Isso envolve prioridades, isso envolve também financiamento e, por isso toca em questões estruturais, principalmente no caso brasileiro, já que a gente tem uma série de entraves, uma série de desafios, de mazelas sociais muito enraizadas e que a gente precisa superar, né? Bom, a gente pensar em Estado e pensar em política pública na perspectiva da assistência, no que a gente quer debater aqui,
nos leva também a pensar na questão da Constituição de 88, porque é a nossa principal referência, né, de política pública mesmo, né, de pacto social, que inclui a defesa de direitos, que inclui um estado de bem-estar, e que, de certa forma, foi inédito no Brasil, um Brasil onde, durante toda a história, o que foi feito até então era, muitas vezes, sem o povo, sem pensar nas necessidades do povo, e sim nas necessidades, né, de uma classe dominante, né? Bom, e a partir da Constituição de 88 que se pensa, né, de fato, não só a assistência, mas uma série de outros direitos como dever do Estado, né? Eu acho que isso é importante de ser enfatizado, porque é uma forma de colocar os direitos da população realmente no centro do planejamento público, no centro do compromisso estatal, né? Isso, obviamente, num país conservador, repleto de preconceitos históricos, uma herança escravocrata. Obviamente, as classes dominantes não aceitariam isso de uma maneira tão pacífica, e desde a Constituição de 88, o que se viu foram tentativas de desconstrução desse Estado promulgado em 88, né? Primeiro, porque a Constituição já entra num período de avanço do neoliberalismo. A gente tem aí o Consenso de Washington, tem uma série de ideologias neoliberais que se proliferam e que chegam aqui também no Brasil, até tardiamente, né, porque em outros países acabou chegando depois. A nossa Constituição ela vai na contramão de algumas tendências globais, né, daquele período, né, mas ela chega aqui já desconstruindo a Constituição, né, e agindo ativamente através de representantes, né, muitas vezes no Congresso, na presidência, que estiveram nos anos 90, conspirando contra essas diretrizes da Constituição. E qual foi a principal forma de conspirar? Justamente através do financiamento, tentando criar obstáculos para o financiamento de políticas públicas, deixando de regulamentar princípios que já estavam na Constituição, que precisavam dessa regulamentação para efetivamente funcionar, e aí foi simplesmente, né, deixado de lado. E a própria assistência social sofre muito com isso, né, durante muito tempo, apesar de ser um direito constitucional, passou muito tempo sem ter o devido enquadramento, sem ter a devida estruturação. Essa é a norma geral da política pública do Brasil pós-Constituição de 88, e os governos do PT, a gente pode colocar como um ponto fora da curva, digamos assim. Foi uma excepcionalidade nesse período pós-Constituição, porque foi um período, né, nesses governos, onde houve uma preocupação maior com a estruturação do Estado brasileiro, e aí passando por uma série de questões, como o trabalho, a questão da soberania nacional, a questão produtiva através do pré-sal, e, né, enfim, toda a cadeia produtiva decorrente disso, e também o fortalecimento nas políticas públicas. Dentre elas, a política pública de assistência social, que foi uma das mais valorizadas, uma das mais investidas, tanto do ponto de vista de aumento orçamentário, quanto na maneira como isso se materializou, com novos equipamentos, como CRAS, CREAS, né, aí cada vez mais expandidos, né, pelo Brasil, Centro Pop, entre outros, e também o aumento de funcionários, né, de trabalhadores, como nós que construímos o SUAS todo dia, né, também aumentou muito esse contingente de trabalhadores, e também o próprio processo de construção de referências técnicas para a atuação, que é muito importante também, afinal, a gente precisa ter uma prática, de fato, consciente para onde a gente pretende chegar, né, e quais são os caminhos para isso. Mas, obviamente, como a gente, né, já colocou essa questão da resistência das classes dominantes brasileiras, esse projeto, por mais que se possa ter ressalvas, mas acho que foi um projeto muito promissor, um projeto inédito até então no país, ele passou a ser alvo de ataques cada vez mais radicais, né, nessa tentativa de desconstrução do Pacto de 1988. E, após, né, os governos do PT,
ou até, né, no final dos governos do PT, o que a gente vê é uma radicalização disso em forma de golpe, né? A gente precisa, né, relembrar que todo esse processo ele foi abortado por um golpe em conluio, né, com setores do judiciário, com setores da imprensa, com setores do Congresso Nacional, com grupos do Congresso Nacional, e que, a partir disso, foi estabelecida uma agenda justamente de desconstrução mais enraizada, porque a desconstrução que havia na década de 90, ela era uma desconstrução em alguns pontos mais específicos mesmo, a própria lei de responsabilidade fiscal, apesar de ter um nome bonito, né, na verdade ela vem com a ideia de engessar o orçamento público para as políticas, né, que beneficiam a população. Ela não vem, por exemplo, para engessar o pagamento de juros da dívida pública para os bancos, né? Ela vem para engessar as políticas públicas, as prefeituras e tudo mais. Mas ainda assim era algo ali, né, um pouco mais pontual. Agora, o que vem pós-golpe? A emenda constitucional 95, que é de congelamento dos gastos sociais, se estabelece um teto. Basicamente, com o passar do tempo, você precisa reconhecer que as políticas públicas vão ganhando em desafios, mas aí com a emenda constitucional ela vai perdendo recursos, então você precisa fazer mais com menos dinheiro. Então isso, na verdade, é inviabilizar todo o pacto, né, de 1988, porque aí você inverte. Em vez de colocar direitos como deveres, você coloca esse teto arbitrário, né, porque não quer dizer que não tenha que ter responsabilidade com o orçamento público, mas, inclusive, ter responsabilidade é investir onde precisa, investir sério, investir onde a população é beneficiada. E o que acontece pós-golpe é justamente um período de congelamento desses investimentos sociais. Bom, isso já é muito ruim, mas o que é o governo Bolsonaro que vem em seguida? O governo Bolsonaro é uma radicalização da radicalização, né? Então, já era um projeto bem radical do ponto de vista dos liberais, de desconstruir esse pacto de 88, e o governo Bolsonaro ele aprofunda essa radicalização ao agir de uma maneira perversa sobre todo o Estado brasileiro mesmo, né? Se a gente for pensar, eu acho que é uma agenda muito brutal mesmo, e que é o sonho das classes dominantes brasileiras, que sempre foi o quê? Olha, a gente não aceita esse Estado aí que está falando, esse Estado que beneficia a população. Mas se houver um Estado, a gente quer que esse Estado seja nosso. E é tudo isso, a herança do colonialismo, escravocrata e tudo mais, né? Então, quando aparece o Bolsonaro falando, fica parecendo assim, que é um louco, que é uma pessoa, né, são os adjetivos que as pessoas costumam utilizar, até de maneira injusta com os loucos, né, porque não tem problema nenhum com a loucura. Na verdade, o que tem ali mesmo é perversidade, né? Mas ele sintetiza muito o pensamento das classes dominantes brasileiras, que é justamente de ter um Estado, né, tomar um Estado de assalto para os seus próprios interesses, né? E enxergar o país como uma grande fazenda, onde, nas palavras até de um ministro do atual governo, que agora não é ministro, mas desse governo atual, que é assim, passar o trator, né, passar o trator em tudo. Então, assim, é isso, é até a herança do agronegócio, do colonialismo, né, aí agora com as pitadas das milícias, né, e é isso, enxergar o país como uma grande fazenda para passar o trator por onde eles acharem necessário, né. E aí, né, tá chegando o tempo da minha fala, só para sintetizar, como um exemplo para assistência social, né, por isso que a gente está partindo do amplo para pensar especificamente a assistência social, porque a estrutura é importante, né? A gente chega num ponto onde o atual presidente ele manda um orçamento para o próximo ano, onde reduz em 95% a verba para o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O que é isso? Isso basicamente é acabar com o SUAS, né? Porque quem está no dia a dia da atuação já sabe como está sendo difícil, né? Muitas vezes, né, em muitos municípios não tem sido possível repor as equipes, né? A população continua demandando serviço, até mais serviço, mas as equipes não podem ser ampliadas, os espaços físicos
não podem ser ampliados já pela ausência de recursos, e fazer tudo isso com 95%, né, de cortes no orçamento da assistência é impossível, e eles sabem disso, então é uma agenda de destruição da assistência social como política pública, como tem sido destruídas também outras políticas, se a gente for pensar, inclusive do ponto de vista de Estado, o que é um Estado que não se propõe sequer a vacinar a própria população no meio de uma pandemia, né? Então, enfim, é um Estado basicamente autoritário, voltado para os interesses de uma classe dominante local e também internacional, através do mercado financeiro. Então, a gente tem dois projetos em disputa, né, para já encaminhar mesmo o final da minha fala, porque, de um lado, a gente tem esse projeto atual, autoritário, de desmonte das políticas públicas, e de outro, a gente tem o projeto representado hoje pelo Lula, que é um projeto não só do Lula, é um projeto construído em conjunto com uma série de movimentos, trabalhadores, enfim, setores democráticos da nossa sociedade, que prezam por um Estado fortalecido e que possa, através de políticas públicas, garantir condições melhores para a população. Ainda que isso possa ter problemas em alguns momentos, a gente pode ter algum tipo de ressalva a algumas questões no possível governo Lula, mas está muito evidente quais são as diferenças, né, nesse âmbito. Aí, né, a Michelle, a Sabrina vão aprofundar, né, nessas questões, porque mas a gente teve essa necessidade de fazer esse pano de fundo para entender o que é estrutural e o que é conjuntural. A gente precisa olhar para a história para poder pensar o que a gente vive agora e o que está diante aí da gente no futuro próximo. Tentar se aprofundar, né, Vinícius? Assim, até um desafio imenso aqui, né, em uma hora de conversa, mas quanta coisa para pensar, quanto uma urgência que temos, de fato, de olhar para os nossos campos de trabalho, para as demandas que atendemos aqui, né? Estamos falando, em grande maioria, para os trabalhadores do SUAS. E eu, na minha apresentação, até esqueci de pontuar que se sou assistente social hoje é porque tive política social para poder utilizar. Se não fosse o ProUni, eu não me formaria. Então, sou filha de política social e o quanto foi importante, né? E aí a gente vê que esses ataques é para que essa classe trabalhadora que somos não tenhamos o direito de estar dentro da universidade e de poder disputar as necessidades junto com a sociedade civil dentro do Estado, né? Eu acho que é muito legal, Vinícius, quando você traz esse lugar, esse guarda-chuva do Estado, que a gente estava até conversando antes de começar, o quanto também o Estado entrou numa narrativa deturpada desse bolsonarismo, né? Uma ojeriza ao Estado, às políticas, e muito num radicalismo de usurpar mesmo, né? Faz com que uma população que pouco participa não possa ter o direito de entender essas estruturas, então se apropria do Estado, se apropria do orçamento, não é? E o Brasil tem esse demarcador, né, histórico. Não é bonita a nossa história, porque ela é marcada por golpes atrás de golpes, e a gente está sofrendo desde o golpe de 2016 uma destruição. Assim, eu tenho falado com colegas que estamos em terra arrasada, e a gente vai ter que reconstruir tudo isso. Uma política pública como SUAS, tão nova, que desde 88 levou 5 anos para ela, de fato, ser transformada e assumida em lei. Depois, mais 5 anos para começar a entrar numa agenda política, que no campo das políticas públicas a gente chama de janela de oportunidade. Essa janela se abriu dos anos 2000 para cá, quando, de fato, o PT entrou com um projeto político um pouco mais progressista e ampliado, e a gente é obrigada hoje a ficar ouvindo. Não somos obrigados, acho que temos que falar, contestar, por termos, em momentos que escutávamos, né, falas fantasiosas, a gente achou, não, isso aí não é nada, não vai passar. Olha como passaram. O não passarão foram passando, não é? E de ver, quando eu estou aqui dizendo para um projeto político progressista, de longe eu estou falando de um projeto comunista,
E temos que ficar, né? A gente escuta as pessoas aí numa fantasia que o Brasil foi comunista, não há referência. As poucas referências que temos são países socialistas europeus, países referências que a elite brasileira adora usar como o melhor do mundo, né? E nem não tem esse reconhecimento honesto de que são países capitalistas com projetos socialistas para diminuição da desigualdade. Onde a gente vai parar com esse número estarrecedor de 30 milhões de famílias passando fome, 125 milhões de famílias em segurança alimentar. Não foi fácil para os trabalhadores do SUAS o período da pandemia. Não tivemos direito à vacina. Lembrar tudo isso dói demais. Não tivemos possibilidade de diálogo, porque esse cenário, esse momento atual é de fechar as portas para o diálogo. Então, quando a gente está aqui pensando, colegas, de reconstruir tudo isso, que lugar a gente vai ocupar? E é um lugar, inclusive, de escolha do número que a gente vai apertar na urna amanhã. Repactuar esse compromisso, a gente já vai ter que definir isso a partir de amanhã. E não vai ser fácil, porque amanhã começa uma nova luta. Não é? A gente está lutando para que um projeto de abertura e de possibilidade de reconstrução se restabeleça. Não é? De fato, esse percurso, esse demarcador histórico do Brasil, o José Paulo Neto, né, nosso contemporâneo da nossa área, ele traz 3 fatores que marcam muito a história do Brasil, né? Essa elite agrária, escravocrata, que controla as instâncias de poder, as narrativas, né? A não participação popular. Porque se a gente parar para pensar, as nossas famílias começaram a participar do processo político e de escolha a partir dos anos 80, 90 para cá. De golpes em golpes, proibiu-se a participação e escolha da população, não é? Mulheres, população negra, analfabeta, só puderam ter o direito de escolher e participar muito recentemente. E também um demarcador da nossa história, essa mistura e confusão da sociedade civil com o Estado, do particular, não é? Que gere a coisa pública como que se administra a vida privada. Então, a gente está olhando para um cenário de uma piora na vida das pessoas. Eu trouxe alguns números, acho que os números também para nos ajudar a olhar para isso e como é que encampamos o enfrentamento disso tudo. Temos 40 milhões de pessoas no Brasil que dependem e sobrevivem de um salário mínimo. E esse salário mínimo que vem de benefícios previdenciários e do BPC. A gente está falando do campo da Seguridade Social. O Estado, muito mal interpretado nesses últimos tempos por esse radicalismo, esse radicalismo do Bolsonaro, né, é um projeto político de radicalizar a fé, radicalizar o lugar da família, né, porque agora a família só existe um formato. E defender a família dele, né, por sinal, né, a família dele que... Então, é um radicalismo que desqualifica, ignora toda a diversidade de famílias. Um radicalismo que usa a pauta moral do medo, do pânico moral. E os debates foram, assim, dificílimos de acompanhar, porque não houve proposta, não houve oportunidade de se debater proposta e projeto político. A Sabrina, depois que ela fez um exercício aí de haja estômago de olhar para as propostas, né? Desses 2 projetos, teve que para dar conta do que estava ali, mas é claríssimo um projeto de reconstrução, de olhar para o que já foi pactuado pela Constituição Federal, e um projeto de qualquer outra coisa, de destruir, de sabe-se lá o que fazer com a assistência social. Assistência, com essa desconstrução que o governo vem fazendo, tínhamos, em 2014, 3 bilhões previsto para o orçamento da assistência social. 2022 foi previsto 1 bilhão. Para o ano que vem, colegas,
só tem 48 milhões previsto na lei orçamentária para tocar e manter a assistência social para 2023. Não tem orçamento para 2023. Então, essas promessas todas aí, né, do auxílio, manutenção do Auxílio Brasil, etc., e uma mentira, né, que se Lula ganhar, eu tenho escutado muito isso da população que a gente atende. Se Lula ganhar, não vai acabar com o auxílio. Não, Bolsonaro já acabou com a assistência ao não prever orçamento para manutenção dela para o ano que vem. O que está previsto para manter 5 mil CRAs que existe no Brasil e por volta de 6 mil CREAs, vai dar mais ou menos uns 6 mil reais no ano. Que município vai conseguir manter? E só nós sabemos como estão os nossos equipamentos, não é? O nosso trabalho, da pandemia para cá, a digitalização do trabalho aumentou tanto que para nós trabalharmos hoje é tanta tela aberta nas nossas salas de atendimento, né? A gente quase não consegue fazer um trabalho comunitário, porque o trabalho digitalizou e atender as pessoas plataformas e plataformas. E não é uma mudança. Não, porque agora mudou. Agora mudou a forma de... Não é mudança, é destruição mesmo. A fala é essa, não é que está mudando, está destruindo. De fato, não temos assim um amparo, o Ministério já não é um Ministério. Olha uma política em construção que estávamos. A assistência social até hoje não é um Ministério. Ela é uma Secretaria Nacional que foi desmontada no governo Bolsonaro, e esse desmonte impossibilita o elo de construção e diálogo com estados e municípios. A gente voltou para a década de 40 e 50, onde o orçamento para assistência social está nas emendas parlamentares. Emenda é troca de favor. Não é orçamento continuado. Olha onde a gente foi parar. E a gente precisa qualificar esse debate, a gente precisa olhar para essa estrutura tão complexa que é pensar o Estado, porque não fomos ensinados e inseridos a participar. Então, de fato, é uma construção também nossa de fazer esse movimento de escolhas, e a vida implica em escolhas. Nossas profissões não são neutras, a assistência social não é neutra, e de ver invenção de números e uma narrativa moral fantasiosa para construir política pública é desconhecer, é negar a ciência, né? É um negacionismo que está instalado aí nas políticas públicas. A gente precisa, de fato, fazer uma escolha que nos permitam retomar os processos de participação popular. O que fizeram com os conselhos, as conferências, tudo que se construiu e avançou na assistência social foi porque esses espaços foram construídos e permitidos que eles operassem. Ali a gente estava fazendo um trabalho de estímulo, de participação com a comunidade. E estávamos aprendendo a fazer isso. De fato, assistência se construindo, aprendendo como operar. E agora a gente está em terra arrasada que não sabe por onde a gente vai começar. Repito, a gente vai começar para amanhã a gente precisa começar a fazer isso. Porque são dois projetos completamente opostos, né? E acho que o que o projeto político do Lula traz é restabelecer, reconectar e um compromisso com aquilo que foi pactuado em 88. 88 é o nosso marco. Em tão pouco tempo, né? Mais um golpe veio de 2016 para cá e um desmonte estarrecedor, escabroso, né? De deixarmos a todos nós, assim, tentando resistir, não está fácil resistir, muitos trabalhadores adoecendo, muitos companheiros não estão dando conta, não é? E aí a gente sai tentando dar as mãos, fazer isso aqui que a gente está fazendo, não dar as mãos, estar com os nossos coletivos, tentar buscar os nossos pares, mas com isso também sensibilizar os demais, porque assustadoramente, se não sei dizer, mas temos aí profissionais que atuam na linha de frente das políticas públicas, dentro de uma previdência social completamente sucateada, da saúde, na forma que está cada vez mais privatizada, assistência social sem recurso,
ainda na dúvida de qual projeto escolher, não é? Acho que muita coisa atravessa a dúvida das pessoas, porque a gente está falando de um poder paralelo, inclusive, né? Acho que a pandemia, quando esse governo, a eleição, né, desse governo atual, a vitória desse governo atual se deu com muita manipulação de informação. E isso é perigoso. Esse radicalismo está fortalecendo um conservadorismo que a gente não sabe que estado, Vinícius, esse que você começou trazendo, esse estado que foi se transformando na história do Brasil para tentar minimamente ser um país aí em desenvolvimento, mas que escolhesse uma forma de Estado um pouco mais digna, não é? De tentar reduzir esse nível de desigualdade, a gente está caminhando para um Estado neopentecostal, conservador, religioso, assustador. Não cabe, não é? E não está fácil fazer essa conversa, porque capturaram essa narrativa com as pessoas e a gente precisa desconstruir isso. Desconstruir a fantasia, mas construir com as pessoas, resgatar o laço de diálogo. Muitos municípios, né, assim, estão aí com muita dificuldade e muito afastamento, os profissionais não conseguindo, nem entre profissionais conseguindo construir esses laços de conexão e diálogo, né? Então, de fato, repactuar, eu acho que o governo Lula entrando, PT voltando, né, aí assumindo a gestão estatal, não vai ter um cenário favorável. A gente já viu pela composição do Congresso e Senado. Aí que, assim, a nossa luta é, de novo, ocupar os movimentos e fazer esses... Aí que a luta começa, não é? Mudando esse governo, tirando esse governo autoritário, fascista, de morte, porque é uma política de morte. As pessoas estão morrendo na fila do SUAS, esperando fazer cadastro único. Ontem, Bolsonaro teve a coragem de ir para a TV e dizer que as pessoas não precisam passar pelas prefeituras para conseguir Auxílio Brasil. Como estamos nas nossas prefeituras? A gente sabe as altas filas e a incapacidade de atendimento que estamos. E para o ano que vem, como vai ser? Se a gente não olha que não tem dinheiro e simplesmente a gente fica passivo diante desse cenário, a mudança de governo e o retorno de um governo que possibilite uma construção mais democrática, abertura de participação, é fazer com que a gente consiga reconstruir, não é? De poder ter os espaços de cobrar o governo Lula, inclusive, de poder dialogar e cobrar. Os movimentos sociais assumirem, né, e fazerem também um processo de construção de sentido de participação com a comunidade, porque o afastamento foi tanto que outros atores ocuparam esses lugares. Outros atores ocuparam esses lugares de trabalho de base, de fazer um processo de entendimento e de sentido de nação. Porque isso, nós não temos, né? Falta essa perspectiva, esse entendimento. Então, eu penso que é isso. Eu não sei, deu meu tempo, né? Eu vou encerrar. Eu acho que existe uma PEC que tentaram que se aprovasse, enfim, fosse para uma aprovação no começo desse ano, mas não foi, que é a PEC 383, que prevê 1% do orçamento, vinculação de 1% do orçamento para manter assistência social. A gente não tem nenhum valor previsto para vinculação do orçamento. Estão pedindo aí 1%, que dá, de acordo com alguns especialistas, 8 bilhões para poder manter. É o mínimo, não é? É o mínimo. Eu encerro trazendo aqui as professoras pesquisadoras, militantes do SUAS aí de nome para nós, que entregou uma carta no começo da campanha para Lula e Haddad, o Queremos, né? Reconstrução do SUAS para fortalecer a proteção social com dignidade, construída pela Grande Sposati e outros nomes como Vânia Nélia, Abigail Torres. Elas encerram assim:
O SUAS não deve continuar a ser tratado pela ausência de padrão de continuidade ou com sobras eventuais. O desfinanciamento do SUAS é um ponto crítico pela ausência de recursos, redução e atrasos. É preciso considerar também que as emendas parlamentares estão decidindo por si só o rumo dos recursos públicos. O sentido público do orçamento foi perdido. Estamos próximos do tempo dos anões do orçamento. O esvaziamento do orçamento público foi fragmentado por emendas parlamentares. As emendas parlamentares bloqueiam a integração entre as políticas sociais. As instâncias coletivas do SUAS foram lacradas, sem condições de se expressarem. Ansiamos por uma sociedade disposta a retomar sua participação social ativa e respeitada em um novo cenário de esperança. Muito bom. Bom, pessoal, eu peço desculpa pela minha rouquidão. Esses dias foram dias de luta, né? Então, estou um pouco rouca e em alguns momentos também posso vir a tossir, porque eu estou com a garganta um pouco ruim. Eu venho colaborando, né, com as falas deles em duas partes. A primeira é trazer alguns dados que retratam a realidade do nosso país, e a segunda é de reafirmar os valores centrais da nossa profissão, né, do serviço social e os rumos da democracia brasileira que está em jogo. Em alguns momentos eu vou ler alguns dados, porque aqui a gente não trabalha com fake news, então em alguns momentos eu vou consultar as folhas, porque eu trago exatamente as fontes e as páginas dos planos de governo. Então, eu fiz um estudo dos planos de governo de Lula e de Bolsonaro, e também de Haddad e de Tarcísio, porque nós estamos no estado de São Paulo, então é necessário também que não falamos só de Lula e de Bolsonaro, mas também de Haddad e de Tarcísio, tá bom? Eu queria começar falando, e por que a gente escolheu esse nome, o que está em jogo? Porque, de fato, isso é uma disputa, né? Tanto para o cargo de presidente, tanto para o de governador, que são projetos societários completamente distintos, né? Tem alguns dados que eu consegui em algumas notas do Cefes e do CREA São Paulo, né? Que temos demonstrações diárias que o Brasil está mais pobre, mais faminto, mais triste e inseguro. Segundo dados da ONU de 2022, 33 milhões de pessoas no Brasil não têm garantido o que comer, e 58% da população convive com insegurança alimentar. Segundo dados do CNS de 2022, 22,7 bilhões de reais da saúde foram cortados do orçamento e 9,60 milhões retirados da saúde indígena. Tivemos recentemente a absurda liberação de bancos privados para oferecer empréstimos à população cadastrada no Cadastro Único, e teríamos então um programa de transferência de renda para os bancos, né? Isso daí teve uma imensa procura e teve um corte, voltou. Então isso foi um absurdo para a gente que convive com a população que tem um Cadastro Único, essa busca deles quando souberam que ia ter esses empréstimos, e um novo endividamento dessa população que tem o Cadastro Único, né? Então, isso realmente foi um absurdo que aconteceu. Bom, vamos começar falando, então, de plano de governo do Bolsonaro. Ele começa o plano de governo dele falando que o plano de governo dele é construído em valores e princípios centrais. O plano de governo dele, ele é baseado em valores e princípios, e não em políticas públicas, né? E ele fala sobre as liberdades. Então, ele defende a liberdade econômica com base em competitividade, desestatização e privatização. São as palavras fortes em relação à liberdade econômica do plano de governo dele. E ele também traz sobre liberdade religiosa, porém não vemos ele abraçando todas as religiões, né? Essa liberdade religiosa que ele fala tem determinados grupos religiosos, né? Porque a liberdade religiosa, como a gente sabe, ela precisa abraçar a todos e não uma única população, né? Um único grupo religioso. Ele também fala sobre liberdade de expressão, que ele quer ter assegurado numa recandidatura dele, né? Inclusive do uso das redes sociais para defender pautas de interesse do próprio governo e da sociedade.
Isso significa o quê? Que eles querem dizer que eles podem usar as redes, né, o que eles bem entenderem, ou justificando que é de interesse da população o uso da rede social para se expressar como quiserem. E a gente precisa sempre lembrar que essas redes já têm uma regulamentação que precisa ser respeitada. Ele também fala sobre a liberdade para a defesa de direitos, que permite ao cidadão o uso da arma de fogo como forma de pacificação social e preservação da vida. Isso consta na página 10 do plano de governo do Bolsonaro. Então, assim, ele transfere para a população que ele tem os seus... a defesa dos seus direitos com o uso da arma de fogo e justifica isso como uma pacificação social e a preservação da vida, coisas extremamente contraditórias, né? Isso está na página 10. Já na página 11 do plano de governo, nós temos os valores do termo solidariedade social e voluntariado. Isto nada mais é que transferir para a sociedade a responsabilidade pela desigualdade social com a justificativa de que as pessoas podem e devem cooperar, assumir compromissos com investimento em logística e efetiva em um programa denominado Pátria Voluntária. Isso seria uma transferência do SUAS para a população através de um programa de governo chamado Pátria Voluntária, que as pessoas devem cooperar para as pessoas, né, menos favorecidas através do voluntariado. A gente retrocederia aí, como ela falou 40, eu voltaria lá para a década de 20, muito mais antes, com esse plano de governo dele. Na área de educação, a gente sabe que ele gosta de falar em investimento, em capacitar jovens para serem produtivos, e produtivos para a indústria e para os serviços, de acordo com as necessidades da economia. Então, o jovem, ele não tem que estudar de acordo com o que ele gosta, ele tem que estudar de acordo com o interesse do capital e as necessidades de economia. E tem que ter, ele usa a palavra, a educação, ela tem que ter uma sinergia entre o mercado e o ensino. Isso está na página 25 do plano de governo do Bolsonaro. Não existe um ensino com base em questões que o próprio adolescente possa se sentir pertencente e útil. Ele tem que atender aos interesses do mercado capitalista. Já na página 29, eles falam sobre a ampliação do SUAS e apresentam dados de 2021. Então, eles pegam esses dados que a gente já trabalha, né? Todos esses trabalhadores, a gente tem que alimentar uma base de dados, né, com RMA, com os relatórios mensais, então eles trazem alguns dados do SUAS, comentando que hoje, mensalmente, tem 1,34 milhão de famílias acompanhadas pelo SUAS no mês e 3,4 milhões de visitas que são executadas. Mas é importante ressaltar que esse modelo de política pública foi construído ao longo dos últimos 20 anos, ou nos últimos 10, né, que foi em 2011, na verdade, quando o SUAS começou realmente a caminhar dentro do governo Lula. Caminhando um pouquinho mais, eu queria falar um pouco sobre agora o plano de governo do Tarcísio. Algumas coisas coincide com o plano de governo do Bolsonaro, então eu vou trazer só algumas coisas a mais que não está dentro do plano de governo do Bolsonaro. O Tarcísio, ele não tem no plano de governo dele a palavra SUAS, essas coisas não existem, tá? Ele fala sobre um desenvolvimento social vinculado à educação. Então, somente tem atenção social aos alunos em situação de vulnerabilidade. Então, famílias que têm alunos que vamos dizer que podem ser produtivos economicamente, como consta aqui, esses podem ter uma assistência do Estado em relação às políticas públicas, né? E o curioso que eu encontrei no plano de governo do Tarcísio é que ele fala assim: todos os indicadores de violência contra a mulher cresceram. Quem assistiu o debate de ontem sabe que o Bolsonaro falou que todos os índices de violência contra a mulher diminuíram. Então, eles não estão falando a mesma língua. Eles têm que marcar uma reunião para ver se eles vão falar que diminuiu ou que aumentou, tá? Então, se vocês verem lá no plano de governo, na página 14 do Tarcísio, ele fala que é necessário investir em ações contra a violência contra a mulher, né? Que principalmente em relação à assédio, que todos os indicadores cresceram,
Então, tem que ver essa questão. Eu acho que eles têm que agendar uma reunião para eles decidirem se esses índices aumentaram ou não. E um assunto que eu vou pegar para discutir, que é uma pauta do Tarcísio muito forte para São Paulo, que é uma pauta que me interessa muito, que é a minha área de atuação, que são as medidas socioeducativas. Na página 15, ele fala sobre a redução da maioridade penal. Então, ele começa falando que o índice do sistema prisional, então, para maiores de idade, em reincidência, é de 68%. E fala também que o sistema está inadequado e superlotado. Em seguida, ele traz dados do CNS, Conselho Nacional do CNJ, de Justiça, que a reincidência de adolescentes é de 23%, ou seja, é 1/3 em relação aos adultos. Então, é bem menor a reincidência entre os adolescentes do que os adultos. Mas daí ele traz um ponto de vista econômico, alegando que o gasto por um interno, que é o nome que se dá quando o adolescente está na Fundação Casa, que ele está internado, é de 12 mil por mês. Mas a gente sabe, realmente, o gasto que se tem com o interno é maior do que um aluno em escola pública. E é justamente por isso que para diminuir um interno em uma Fundação Casa, tem que se falar em investir mais em educação, tem que se falar em investir mais em centros de cultura na comunidade, e não falar em redução de maioridade penal, né? Então, se ele mesmo apresenta dados que a reincidência é maior para adultos do que para adolescentes, qual é o sentido de se falar em redução da maioridade penal? Isso não faz sentido, né? Deixa eu ver uma outra questão. Então, falar em redução da maioridade penal é não respeitar o ECA, é desconsiderar o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil do mundo e é desconsiderar o adolescente em desenvolvimento na sua formação, capaz de ressignificar os seus atos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os planos de governo de Lula e de Haddad. Lula tem algumas questões, né? Alguns pontos aí que ele traz do plano de governo, sobre questões de imposto de renda zero, isento para família, para pessoas, né, com renda até 5 mil, e também uma redução para a classe média, também ele diz que está garantido o Bolsa Família de R$600, mais R$150 por criança até 6 anos. É importante falar, gente, que o Bolsa Família ele é muito melhor do que o Auxílio Brasil, porque ele tem as condicionalidades. Essas condicionalidades que prevê que a família vacine os seus filhos, que tenha um monitoramento da frequência escolar, isso é muito importante, né? Então, esperamos aí que o Bolsa Família retorne, né, com esse nome, com as condicionalidades em um estado que acredita em vacinas. Outra coisa que o plano de governo do Lula traz é a questão do salário mínimo forte, né, para aumentar o poder de compra da população. Também ele traz o Brasil Sem Fome, que é para tirar o Brasil do mapa, que já tinha saído do mapa da fome e agora retornou. A volta do Minha Casa Minha Vida, o Mais Saúde Brasil, o Ministério da Mulher, ele quer trabalhar muito essa questão da mulher, ter a Rede Casa da Mulher brasileira, investindo em mais DDMs, com o Ministério Público, um atendimento psicológico e abrigo para mulheres vítimas de violência, junto com a reinserção delas no mercado de trabalho, investindo também em saúde e prevenção dessas mulheres. O fortalecimento da farmácia popular, para retomar e ampliar, o Empreende Brasil, que é a facilitação de créditos para microempreendedores, o Desenrola Brasil, que é a questão de dívidas para famílias até 3 salários mínimos, que a gente sabe que as famílias estão endividadas. Se a pessoa tem uma margem, ela está precisando pagar um aluguel, comprar alimento, ela vai fazer empréstimo, ela vai se endividar com o cartão de crédito. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. As famílias realmente estão endividadas, né? Uma coisa importantíssima do governo Lula é recriar o Ministério da Cultura. A cultura foi extinta, né? Eles não acreditam em cultura neste governo. A cultura para eles é algo sem importância, e a gente que conhece os artistas da dança, dos movimentos, né, de hip hop, dos bailarinos, enfim, do teatro, sabe o quanto que é importante a cultura,
principalmente para a área social. Ele também fala do Brasil sustentável, aumento de creches e ensino em tempo integral, Brasil conectado, mais internet para todos, e também mais universidades, como Enem, ProUni, também fui ProUni, só estou aqui, só sou funcionária pública, tive um aumento de renda significativo, porque fui ProUni, me formei na PUC de Campinas, então agradeço muito essas políticas de inclusiva no ensino superior. E ele também fala do FIES e o fortalecimento de cotas raciais e sociais, e também fala da Bolsa Permanência. Não basta a gente garantir que esse estudante ele entre na universidade, mas é necessário ter bolsas para que esses estudantes de baixa renda eles permaneçam lá. Fui estagiária na Unicamp, né, e o meu trabalho de conclusão de curso foi nessa área, no qual eu fiz um estudo da importância das bolsas para que os alunos de baixa renda se mantenham na universidade. Então, muitas pessoas não conseguem se formar sem essas bolsas auxílio, né? Então, ele traz isso também no plano de governo dele. E falando rapidamente aqui sobre o Haddad, além das outras coisas também que eu já falei do Lula, ele fala do CDHU, um investimento forte em moradia e saneamento para São Paulo, a questão de mobilidade, que é uma pauta importante para o Haddad. Comentou que o governo Dória não se comprometeu em implantar plenamente o SUAS e hoje 63% dos municípios não possuem CREAS. E também assume um compromisso em combater a fome e garantir os direitos à proteção social e valorizar os profissionais da área, complementar os benefícios federais. Vale lembrar que São Paulo é o estado mais rico do país e um dos mais desiguais e mais violentos. A falta de diálogo que a gente teve nos últimos anos entre o governo federal e estadual fez diminuir o investimento no estado, aumentando o desemprego da população, consequentemente aumentando a população em situação de rua, né? E a gente não pode também deixar de falar sobre a letalidade no estado, principalmente da população preta no estado de São Paulo, da juventude periférica também. Por isso que o Haddad defende a manutenção das câmeras nas fardas para garantir a segurança tanto da população quanto dos policiais. Essa comparação que teve em São Paulo com os outros estados, que aumentou a letalidade em 40%, fez com que diminuísse a expectativa de 2 anos de vida do paulista, né? Então, o paulista tinha uma expectativa de vida e diminuiu em 2 anos com esse aumento dessa letalidade nesses anos. E o Haddad, ele fortalece essa responsabilidade com a justiça social para melhorar as condições de vida da população, reduzir as desigualdades sociais e combater todas as formas de discriminação. E também um ponto importante, que é uma causa que eu defendo muito, que eu achei muito interessante estar no plano de governo dele, que são estratégias ligadas à saúde integral da população LGBTQIA+. Ele defende a atenção aos ambulatórios de saúde integral para pessoas trans e para pessoas travestis. Bom, deixa eu voltar aqui para minha página. Como está meu tempo? O tempo já passou, mas já passou? Acho que todo mundo acabou passando um pouco. Posso continuar, pessoal? Só avisar quem quiser ir fazendo alguma pergunta, né? Acho que já pode ir colocando nos comentários, que são muito bem-vindos. Vou falando mais um pouquinho, enquanto o pessoal vai colocando as perguntas ali no chat. Neste processo eleitoral, a gente precisa ter consciência que o país em que vivemos temos uma democracia frágil. A nossa democracia ela não é forte, ela precisa ser construída e defendida todos os dias por nós trabalhadores. Isso exige que os profissionais que trabalham no SUAS, sobretudo os assistentes sociais, reafirmem seu compromisso com o projeto ético-político e fortaleçam a democracia no dia a dia. As assistentes sociais que optaram em ter essa formação e que optaram em tirar seu CRES, devem ter sua memória ativada com o Congresso da Virada, que ocorreu há 43 anos, quando a profissão decidiu lutar de um lado, que é o lado da classe trabalhadora, com
compromisso deve se fazer prevalecer o projeto ético-político da profissão, que tem a liberdade como valor ético central e que defende a democracia, os direitos humanos, a equidade e a justiça social, a universalidade de acesso às políticas públicas e o respeito à diversidade humana. Posicionar-se a favor de candidatos que não compactuam com esse projeto político, que norteiam o serviço social, ou seja, que amplia uma base de governo e sociabilidade que estimulam a violência, o autoritarismo, o preconceito, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia, o capacitismo e o descaso com a realidade de miséria crescente da população brasileira, isso é completamente arbitrário. Atrasamos, porém podemos reverter o retrocesso. Isso exige comprometimento, consciência de classe, construções coletivas, como a Michelle já trouxe aqui, e posicionamentos no nosso cotidiano, comprometidos com a construção de uma nova sociabilidade. Por isso, amanhã, vamos votar com nossos valores éticos e não com os nossos valores morais. Vamos votar pelos interesses coletivos acima dos nossos pessoais, pois temos em nossos cotidianos, através de nossas mãos e de nossos olhos, a nossa capacidade crítica de injustiças pela dramaticidade da vida da população que nós atendemos todos os dias em nossos serviços. Por isso, invocamos a resistência e votaremos com responsabilidade ética. Eu fiz esse resumão, pessoal, porque para eu não me perder, né, com algumas coisas, né, então, peço desculpa realmente por ter lido algumas coisas, mas são alguns pontos importantes que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos acompanhar os chats para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Ou comentário mesmo, né? Enfim. O pessoal participou bastante. Mas acho que ficou bem claro, né, nos pontos que você... Ótima leitura, Sabrina, de atenta aí a esses planos de governo. Está muito claro, né, a diferença e o interesse, né, esse interesse de cada proposta. E eu fiquei muito com a palavra liberdade tão deturpada para esse governo que pretende permanecer aí no poder, para fazer da liberdade, né, uma liberdade do controle, da criminalização da pobreza, da liberdade de poder deixar as pessoas desprotegidas, de usurpação do Estado, do orçamento, sendo que liberdade é a liberdade da condição do outro, a dignidade da sobrevivência. Então, amanhã, de fato, a gente fazer essa escolha pela dignidade, pela liberdade de condição de sobrevivência das pessoas, que nesse projeto político que se pretende continuar, é um projeto não é de destruição das políticas públicas, de fato, porque ignora todo o desenho muito amadurecido que o Brasil foi, né, se construindo para ter uma seguridade social, um pacto social. Então, de fato, aí reconstruir esse Estado social, esse pacto. O governo Lula, se chegar o governo Lula, e a gente está aí olhando para esses números e amanhã a gente vai fazer essa escolha de encarar o desafio de enfrentar a reforma tributária que, desde a Constituição Federal, ninguém teve coragem de fazer isso, porque você mexer com uma redistribuição de riqueza que essa elite não está afim de fazer. Sim. E os primeiros governos Lula mexeu com esse poder, né, com essa elite que não está afim de pagar mais pela sobrevivência de um povo. Sim. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, acho que até então não tem perguntas, né? Mas, enfim, a qualquer momento alguém pode colocar. Enquanto isso, eu vou aproveitar também para dialogar, né? Acho que muito importantes as falas da Michelle, da Sabrina. Enfim, sobre todas as questões destrutivas do governo Bolsonaro, a gente poderia ficar aqui, né, fazer uma série de lives só para falar disso. Até porque, como ele mesmo diz, né, falar mal do governo dele é fácil. Eu quero ver falar bem, porque não tem nada de bom para falar, pelo menos para o nosso campo. E aí que a gente chega, acho que num ponto determinante,
que é o quê, né? Quando ele fala, né, como a Sabrina trouxe, né, que a ideia é preservar vidas, eu acho que ele está sendo sincero, ele só não está falando quais vidas ele quer preservar e quais ele não quer, né? Mas ele quer preservar vidas que, historicamente, no Brasil, quais são as vidas que se busca preservar, né? A vida das pessoas ricas, das pessoas brancas, né? Em detrimento das vidas dos trabalhadores, das pessoas pobres, das pessoas periféricas, negras, LGBT. Quanto a esses públicos, essas parcelas da população, das mulheres, né, que são vistas muitas vezes como indesejáveis, né, são vistas como não legítimas de ocuparem determinados espaços, quanto a essas vidas é total desprezo, né? E aí, né, também linkando com a questão da assistência social, e principalmente para quem trabalha na medida socioeducativa, né, a gente vê que boa parte do público que a gente atende está nesse tanto, né, de vidas que não querem, que eles não querem preservar, né, que o governo atual não quer preservar, né? Então, acho que isso é bastante importante a gente ter como, né, como consciência de quem é esse público que a gente atende, né? Primeiro porque, assim, nós somos também, de certa forma, esse público, podemos ser em determinadas circunstâncias, e acho que essencialmente somos classe trabalhadora, né? É óbvio que há uma série de identidades que se entrelaçam, né? Mas nós somos todos classe trabalhadora e nós somos alvo também, né? Mas é óbvio que a população em situação de vulnerabilidade, ela é ainda mais. E aí eu fico pensando, né, como foi também colocado aí, da questão da política econômica. Eu acho que é algo importante para a gente pensar, porque a assistência social a gente não faz pura e simplesmente com uma política isolada das demais políticas, né? Obviamente. Então, cabe a gente pensar qual é o público que a gente deseja atender, em quais condições a gente deseja atender, em qual cenário social, qual terreno social, né? Porque a gente quer atender o público, estando o Brasil no mapa da fome, né? Acho que são coisas muito diferentes. É óbvio que assim, a gente está aqui para atender, mas o que a gente foi construindo ao longo dos governos do PT, apesar de ainda haver problemas sociais, né, estruturais, que precisam de muito tempo para a superação, a gente conseguia vislumbrar um outro patamar realmente, né, civilizatório, né? As pessoas passavam a ter outras perspectivas de vida, elas passavam a sonhar com outras coisas. Hoje em dia as pessoas elas precisam do básico, né? Então houve, né, uma regressão, inclusive nessa questão da motivação, né? E aí, o que eu fico pensando? A gente está num contexto onde sequer direitos trabalhistas as pessoas têm, né? Durante muito tempo, até mesmo é um tema polêmico que precisa até de uma discussão maior, mas a assistência social muitas vezes trabalhava com a perspectiva de que se a pessoa tivesse acesso a um emprego, a condição de vida dela ia melhorar e ela não ia precisar de determinados serviços, de determinadas, enfim, de determinadas ações da assistência. E hoje a gente vê que a pessoa ter um emprego, na maioria das vezes, não faz ela sair da situação de vulnerabilidade, porque o próprio emprego, pós-reforma trabalhista, pós-desestruturação econômica, o próprio emprego ele não é mais garantia de proteção social nenhuma, né? Então, nem pela perspectiva da justiça do trabalho, que também tem sido desmontada, né? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que dependendo do projeto econômico que se estabeleça, a própria condição de vida das pessoas melhora e a busca por serviços da assistência social, ela tem também uma mudança, ela acompanha essa mudança na condição de vida e vai gradativamente nos levando a uma sociedade que é mais próxima, pelo menos, do que a gente deseja, que é no sentido na perspectiva da redução das desigualdades, né? Falando também da questão, né, que a Michelle colocou sobre a necessidade de reconstruir, e eu concordo que o governo Lula, né, que a gente deseja que seja eleito, né,
vai enfrentar uma série de desafios para essa reconstrução, porque está pegando um Estado totalmente desfigurado, mas eu também concordo com essa questão de que a participação social ela é muito importante. E acho que esse que é o diferencial, é um governo que a história mostra que é impulsionado justamente pelos movimentos de base, né? Movimentos de trabalhadores, movimentos sociais, né? E é até curioso lembrar que, um pouco antes do golpe, a gente estava num processo de um fortalecimento sem precedentes da participação social. Vale lembrar que a Dilma ela propôs, né, um conselho de consulta popular, né, pouco antes do golpe, que aí foi considerado que seria, né, pela oposição, né, a uma república bolivariana, né, no sentido de que estava sendo feita uma mudança radical do sistema no Brasil, uma ruptura com o Estado até então, para a implantação do comunismo, enfim. Quando, na verdade, só estava falando de tornar as pessoas mais próximas das discussões políticas, né? E o quanto que isso gera de resistência realmente nas classes dominantes, né? Mas eu acho que é um caminho, e é um caminho que a gente precisa enfrentar, e para isso mesmo a gente precisa fortalecer cada vez mais espaços como esse, né? E ampliar, além dos conselhos, a participação nos sindicatos, a participação em fóruns de trabalhadores, né, movimentos sociais e tudo mais, né? É isso que a Cristiane tem comentado ali, que é importante a continuidade desses espaços de conversa e construção a partir de faces conhecidas e parceiros de trabalho da rede, né? Então, são nós mesmos, né, construindo, né, esses espaços de diálogo da rede socioassistencial do nosso município. Quem ganha é a nossa população, né? Teve uma primeira pergunta aqui embaixo, da Ellen, ela fala sobre a importância dos fóruns dos trabalhadores do SUAS. Podem falar sobre as iniciativas e resistências no interior de São Paulo? Bom, vou falar um pouco, né, enquanto membro do Fórum Estadual, né, de Trabalhadores do SUAS. Bom, o Fórum Estadual ele tem esse compromisso de tem, de fato, articulado fóruns regionais, né, e aí existe uma série de fóruns regionais, né, de trabalhadores do SUAS, e que a ideia é justamente através da intersecção, né, ou da integração, melhor dizendo, entre as entidades representativas, como aqui no estado de São Paulo, o Sindicato dos Psicólogos, do qual eu faço parte, o Conselho Regional de Psicologia, o CRES, né, enfim, outras organizações ligadas também a outros trabalhadores como musicoterapeutas e outras profissões que compõem também a assistência social. Interessante a gente ressaltar essa diversidade, né, também de atuações e também, né, tanto do que já acontece, né, terapeuta ocupacional, sociólogo, enfim, há uma série de profissionais também que compõem o SUAS e muitas vezes não são reconhecidos, né, identificados pela própria política. Acho que isso é algo que a gente precisa discutir, mas enfim, os fóruns eles têm esse compromisso tanto no âmbito regional quanto aí no âmbito estadual e também nacional de integrar essa luta através das entidades, mas também de trabalhadores, pessoas físicas, né? Aqui na região, né, que a gente se encontra, né, a gente está aqui em Salto, a gente integrou, né, pessoas de Itu, de Porto Feliz, e aí na região metropolitana de Sorocaba, já houve uma organização enquanto fórum regional. Cheguei a participar em meados de 2015, 2016, depois também já entra o cenário do golpe, e aí a estratégia de luta acaba exigindo que as pessoas também se ramifiquem em outros espaços para tentar oferecer uma resistência, mas ainda assim houve uma desarticulação indesejada desse espaço regional de discussão do SUAS pela perspectiva dos trabalhadores, que é algo que a gente precisa retomar, tá? Não que não tenham iniciativas, né? Eu vejo que acontecem discussões, existem grupos de WhatsApp, as pessoas
realizam ações importantes, mas realmente é muito importante que a gente faça um processo de fortalecimento, né, inclusive institucional dessa luta, porque aí a gente consegue aglutinar mais forças para fazer os enfrentamentos necessários, né, tanto se somando à luta nacional, estadual, quanto também fazendo os embates necessários, né, no âmbito aqui da região, né, e em relação a situações que podem acontecer em determinados municípios, enfim. Eu acho que a gente tem alguns núcleos de participação que boa parte de nós aqui, colegas da região, estamos em grupos diversos, né, de WhatsApp, e percebemos essa necessidade, inclusive, de se encontrar, né, de ir retomando isso, porque a pandemia também travou muitas ações coletivas, de fato, e buscar nesses grupos que já estão mais consolidados, como os fóruns estaduais, as nucleações regionais, para voltar a retomar essas conversas. Estava aqui pensando, colegas, a vida, ela se dá nos municípios. Nosso trabalho se dá nos municípios. A materialização do Estado e das ações, das políticas públicas, ela acontece nos municípios, né? Então, a importância da gente de assumir esse compromisso de barrar esse projeto de destruição que caminha, do Sul, sobretudo, porque essa política de destruição abriu a porteira para prefeituras, prefeitos, gestores nos diversos âmbitos municipais também fazer o seu processo de destruição. Isso nos municípios não tem uma articulação, uma mobilização dos trabalhadores um pouco mais sólida ou com segurança, fica difícil de fazer essa discussão localmente. Que por mais que estejamos em próximos municípios próximos, nem sempre é fácil para a gente estar fazendo esses encontros. Só a gente sabe quando chama uma reunião aí, né? Agora, né, com a pandemia também percebo que veio para ficar esses espaços de lives, de conversas virtuais, né? Mas a gente precisa retomar isso. Nem que seja chamando quem está a fim de dialogar nos espaços que estamos. Sim. Porque nem todo mundo está desesperançado, e acho que a desesperança é um péssimo sentimento, né? A gente se sente enfraquecido em algum momento, mas tá junto com os que estão aí dispostos a pegar na mão e, né, não soltar, ninguém solta a mão. De fato, a gente tem mãos para pegar e tentar construir isso, porque localmente tentando construir um espaço forte dos trabalhadores para tentar barrar, tanto no nível local, de gestores que aproveitam esse cenário para também desmontar as políticas públicas nos municípios, que é onde se dá a vida e de fato, a operacionalização da seguridade social na vida da população, né? A mudança do governo é o que a gente busca para a retomada dos espaços de participação, construção coletiva, participação popular. De fato, isso foi assim, marcou muito, né, os primeiros governos do PT para uma construção coletiva. E muitos avanços que tivemos no SUAS, na Previdência, nas macropolíticas, vieram das pautas das conferências. Hoje se ignora tudo isso. As conferências foram acontecendo de uma maneira horrorosa nesses últimos anos. Horrorosa. Uhum. E não dá para esperar também, e ouvimos isso das pesquisadoras aí, militantes fortes do SUAS, não dá para esperar que essa mudança venha apenas com a mudança do federal e do estadual. Por isso a gente precisa se fortalecer nos municípios, colegas, precisamos de espaços como esse. Acho que teve um pessoal que falou assim, não para, vamos continuar, eu acho que é isso mesmo. E vamos continuar, né? Até aproveito para agradecer o espaço que a gente está aqui, num ar-condicionado gostoso, numa sala bonita, né, com tudo organizado. Agradeço na pessoa da Graziela Costa, que é uma amiga que cedeu esse espaço para nós. E vamos continuar, sim, fazendo esses espaços de diálogo, vamos construir novas. A gente construiu um canal do YouTube de um dia para o outro, a gente divulgou essa live de um dia para o outro, tivemos a participação aí
durante todo o período da live. Há mais de 1 hora estamos aqui dialogando. Vamos tentar deixar essa live salva para que outros colegas que não puderem entrar, né, hoje, agora ao vivo, mas que possam acompanhar. Depois a gente peça que vocês compartilhem essa live para que cheguem para mais pessoas. E fica o convite aí para os outros colegas que queiram colaborar com a gente, que esse canal ele vai continuar e a gente vai continuar na luta. E é isso. Queria agradecer mesmo o Vini, que idealizou essa ideia. Ele falou que agradeceu a mim, mas ele que idealizou essa ideia desse diálogo. Agradecer a Michele. Idealizei, mas não organizei, né? Eu posso ter organizado, mas ele que idealizou, eu organizei. A Michele que aceitou e que colaborou imensamente. Então, estou muito feliz. Queria agradecer a todos que colaboraram aí com os comentários, que parabenizaram. Isso nos estimula muito. Acho que está todo mundo um pouco cansado desse período eleitoral. Estamos às vésperas das eleições. Acho que todo mundo quer descansar um pouco depois dessa semana extremamente, né, desgastante, que impere, então, uma cultura de paz, que os resultados que venham amanhã que sejam aceitos e que seja pacífico para toda a sociedade, porque é isso que a gente merece, paz, diálogo, é isso que todo mundo quer, é isso que a gente merece, né? Então a gente agradece a todos que nos acompanharam, dizer que a gente vai continuar, esse espaço de diálogo vai continuar, e queria mandar um beijo especial para minha filha, a Rosinha, que está me assistindo, que eu prometi que eu mandaria um beijo para ela, que eu falei que a mãe dela ia estar no YouTube, e eu estou, ela está me assistindo lá de casa. Um beijo, te amo. E é isso, agradecer. Alguém quer fazer algum agradecimento especial? Bom, acho que só reforçar, na verdade, o agradecimento para quem entrou, né, para quem deixou mensagem, acho que é muito importante realmente, como a Sabrina falou. Agradecer a Sabrina e a Michele por esse debate, acho que é muito enriquecedor, né? E só tentando responder de uma maneira mais sintética possível, né, a pergunta da live, né, que é o que está em jogo, né? Eu acho que o que está em jogo é a própria assistência social, né? E, além de outras coisas, né? Mas no que diz respeito à assistência, é a própria assistência em jogo. Também só agradecer, gente. Obrigada a todos que estão com a gente até agora aí, né? Deu tudo certo. Sabrina, mais uma vez, pelo convite, assim, pela confiança, gratidão, Vinícius, profissionais aí admiráveis. E muito feliz. E é isso, gente. Amanhã vamos descansar e amanhã votar. Meu voto vai ser pela democracia, pela cidadania, pelo amor, pela dignidade, pela sobrevivência, pela assistência social. É isso. É isso. Obrigada, pessoal. Tchau!